como eu disse, eu sou formado em comunicação, então eu tenho uma certa preocupação em tentar agora, né, através do YouTube, que a gente, enquanto esquerda, a gente possa desmistificar alguns dos bicho-papão, né, que após verdade e após política, né, cria, que já vem com essa criminalização do comunista, comedor de criancinha e tal, né? São dois aspectos que na Comuna de Paris que a gente deveria usar como exemplo para explicar o que realmente a gente defende. Um deles é que nessa pós-modernidade agora, nessa alt-right, quando a alt-right, essa direita alternativa toma o poder e de assalto às redes sociais, o YouTube falsificando a história, né? Eles costumam vir muito com esse discurso moralista do servidor público, né, que ganha salários de marajá e tal. Quando a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Os servidores que ganham altos salários, na verdade, são os juízes, né, os promotores, né? O professor, por exemplo, não. Mas o curioso é que exatamente foi na Comuna de Paris que pegaram os salários, que eram os salários dos servidores públicos, que eram administradores, que eram eleitos, né, inclusive não podiam acumular cargo, pegaram os salários e nivelaram com o salário dos operários, dos trabalhadores. Não foi algo do tipo, como querem fazer agora, né, abaixar só o salário dos professores. Ou seja, eles nivelaram a nível de ser algo justo, né, de trazer para o mesmo patamar. Quem ganhava muito trabalhava em administração pública, né, e nivelaram com os salários da classe proletária. Ou seja, isso é o que a esquerda defende. A outra coisa, outro ponto importante também é a ideia da ditadura do proletariado. É outro fantasma que eles criam, do tipo, não, olha, eles querem a ditadura do proletariado. Quando, na verdade, a ditadura do proletariado, né, ela não é sobre o oposto de democracia, e sim sobre a ideia de que, numa sociedade de classes, a gente vai ter sempre o Estado controlado por uma classe. Então, é uma forma de ditadura. Então, para Marx, por exemplo, se Marx chegasse aqui hoje, a gente teria uma democracia burguesa. Teve um momento lá na frente que o Engels foi falar, inclusive, exatamente isso, né? Se vocês querem saber o que é a ditadura do proletariado, olhem para a Comuna de Paris. Porque isso não tinha nada de ditadura. Né? Isso não era ditadura, no sentido que as pessoas enxergam como oposto de democracia liberal. Na verdade, o que existia ali era uma democracia radical, né? Que era o povo que vai para as ruas e que elege seus representantes na forma de democracia radical. É isso que eu queria deixar claro aqui e dizer que a gente deve usar esses exemplos, principalmente o exemplo da Comuna de Paris, para desmontar essa narrativa da direita liberal. Eu não estou falando só da direita tosca, não. Tá? Estamos falando da direita liberal. Inclusive, dentro da esquerda também existe gente que adere a essa narrativa, dentro da esquerda liberal, que adere a essa narrativa, sabe? Para olhar de forma de criminalizar toda a ideia de democracia radical que está na origem, lá atrás, na Comuna de Paris. Décio, muito boas suas informações aí, sua intervenção. Veja, qual foi a primeira medida da Comuna? Qual foi o primeiro decreto? Dissolução do Exército Profissional. O povo em armas organizados através e na Guarda Nacional. Todos os cargos públicos, inclusive na Guarda Nacional, eram eleitos democraticamente. E, em qualquer momento, se ele não cumprisse as responsabilidades que foram atribuídas para ele, ele poderia ser destituído, seja na Guarda Nacional ou em qualquer cargo público, é o que nós chamamos do voto revocatório. Isso significa, do ponto de vista da democracia, uma influência de Jean-Jacques Rousseau. A França, nesse processo de revolução e contra-revolução, tem muitas particularidades que são originadas pelas concepções de Jean-Jacques Rousseau, que tem duas obras que eu indicaria para vocês, que é fundamental e importante ler, é Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social, porque, de fato, o que apregoa naquelas condições históricas, que não era possível Rousseau ir além disso, mas ele diz que qualquer governo que signifique exercício do poder que não seja legitimamente escolhido e mantido, ele é inválido, ele pode ser revogado. Então, esse princípio do voto revogatório, ele é adotado na Comuna. Não havia uma concepção prévia. Essas decisões, elas vão acompanhando o ritmo do processo da luta de classes da guerra civil que se desenvolvia.
Então, o primeiro decreto foi esse, extinção do Exército profissional. Segundo é esse que você disse, ninguém poderia receber em nenhum cargo, nenhum posto, um salário superior à média do salário dos operários. Uma outra grande conquista que vai marcar a história da humanidade após essa decisão é o Estado laico, é a escola profissionalizante. Então, essas decisões elas são de maior importância e marca a história da humanidade. Então, essas ideias que hoje nós consideramos, não, isso foi fortuito, foi uma negociação da burguesia, não, isso é resultado de conquistas que, nesse caso específico que eu estou citando para vocês, que tem como ponto de partida a Comuna de Paris. Então, essas decisões são importantes. Por outro lado, na Comuna de Paris, no seu início, há uma plena e ampla liberdade, inclusive permitindo que a reação, dentro de Paris, promovesse ato de sabotagens. Permitia a eles fixar seus cartazes nos muros e nas paredes. Porém, essa reação teve uma ação tão violenta de implodir, de tentar destruir prédios públicos, de matar pessoas, matar comunardes, que aí sim, pela primeira vez, eles tomam a decisão, falam, olha, não, isso aqui é a contra-revolução que está entre nós não podemos permitir essa liberdade, não é? Mas é de plena liberdade. E aí, como você mesmo disse, reafirmando, é uma democracia ampliada, uma democracia avançada que nenhum país em toda a história, após a Comuna de Paris, ainda chegou a essa conquista de uma democracia ampliada, de uma democracia onde pode-se participar, que tenha voto revogatório, que todos tenham direitos iguais, não só em termos de discurso, mas na prática real. Então, a Comuna de Paris, ela é plena, é cheia de lições. E foi aí o que você disse, quer dizer, Marx diz, olha, quer ver o que é a ditadura do proletariado? Olha a Comuna. E aí o que ocorre? É que no século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, com os golpes militares patrocinados pelas grandes potências imperialistas, aqui, por exemplo, no caso do Brasil, se implementaram regimes ditatoriais. Então, claro que aí há uma mudança no significado do termo. Então, quando Marx e Engels está falando em ditadura do proletariado, ele está se referindo à experiência da Comuna de Paris e uma democracia extremamente avançada, que não seja apenas de discurso, que seja uma democracia real. E claro que o objetivo dessa democracia proletária, ela tem um objetivo estratégico histórico, que é desenvolver as forças produtivas, desenvolver a sociedade para criar as condições que essa necessidade de organização ela vá se extinguindo para chegar a uma sociedade sem classe, uma sociedade sem Estado. Essa ideia que está colocada, a partir da experiência da Comuna de Paris, tem que organizar um novo tipo de Estado. Um Estado profundamente democrático para o proletariado, para que se elimine a exploração e a opressão de classe, para construir uma sociedade do futuro que a grande parte da população almeja, que é uma sociedade sem classes que eles chamam de comunismo. E essa palavra comunismo, né? Ela é uma palavra tão antiga, ela surge lá do processo da transição da barbárie para a vida em sociedade, aquilo que é comum, aquilo que se faz de todos, ou seja, é uma organização social onde prevalece a solidariedade, prevalece a igualdade. Então, o que você quer dizer com comunismo? Comunismo é a sociedade do futuro, a sociedade da igualdade, da fraternidade, sem exploração e sem opressão, aonde todos nós possamos ser felizes, viver livres e felizes, tendo condições asseguradas da nossa sobrevivência. Porque eu pergunto aqui para vocês e para os ouvintes, na sociedade existente hoje, eu saio aqui perto de Goiânia, vocês estão no Rio, mas saio um pouco a distância do centro urbano do Rio. Quantas terras férteis estão improdutivas? Vocês vão pelo Brasil. Quantas terras férteis estão improdutivas ou estão dedicadas à monocultura, ao agronegócio, que está extraindo as nossas riquezas minerais, está destruindo a nossa natureza para explorar e exportar grãos, exportar cana-de-açúcar, alimentar os suínos, alimentar os porcos franceses, os porcos chilenos. Se nós formos observar uma visão panorâmica a esse país, nós vamos chegar à conclusão de que há uma imensa quantidade de riquezas, que, ao estar concentrada na mão de poucos, produz para beneficiar poucos. Se essa riqueza
fosse colocada a serviço dos brasileiros e brasileiras, da população, era possível eliminar a pobreza, a miséria, uma série de calamidades que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Isso aí qualquer um, em plena consciência, vai chegar a essa conclusão. Por que que isso não é feito? Porque há uma organização de um poder político institucional que nós chamamos Estado, que tem um aparato repressivo extremamente eficiente, o poder judiciário, que é o aparato de repressão, que é justamente para a manutenção da ordem existente, que é da exploração, e mais do que a exploração, é da opressão, porque nós não somos só explorados, nós também somos oprimidos no nosso cotidiano. Este livro, que é a terceira edição da Comuna de Paris, O Proletariado Toma o Céu de Assalto, uma edição ampliada, atualizada e ilustrada, pode ser adquirida em São Paulo, na livraria e editora Anita Garibaldi, e também através da internet. Você pode entrar na internet e solicitar o livro. Em Brasília, você pode adquirir também no Sebinho. O Sebinho é um espaço de convivência bastante original em Brasília, que vale a pena você ir com mais tempo, não é? Não simplesmente numa relação de compra e venda. É um ambiente muito agradável. E o Sebinho fica na CLN 406, Bloco C, Loja 44. E pode também solicitar via WhatsApp para o meu WhatsApp pessoal e também em Florianópolis para o WhatsApp do Menestrel Moacir Reis, que você terá acesso a esse livro, que vale a pena você conhecer um pouco mais, não só da história da Comuna de Paris, mas quais são suas lições e seus ensinamentos para os nossos dias atuais.